Graça e paz. Seja muito bem-vindo ao canal Equipando Santos. Hoje é o 41º dia do nosso projeto Jornada Bíblica 365, cujo propósito é ler toda a Bíblia em um ano. Embora esse não seja o foco principal do projeto, encorajamos vocês a usarem os comentários para compartilhar percepções, tirar dúvidas e trocar ideias. Sempre que possível, estarei lá para interagir com vocês. Para que este momento seja ainda mais proveitoso, deixo 3 breves orientações. 1. Separe um lugar tranquilo. Afaste as distrações, mesmo que por uns 20 minutos. Claro que isso pode variar de acordo com a quantidade de versículos do dia. 2. Prepare o seu coração. Peça ao Espírito Santo que fale com você de maneira única e pessoal. 3. Abra-se para a transformação. Deus tem algo novo, atual e poderoso para te dizer hoje. Não posso esquecer de te pedir para se inscrever, ativar o sininho, compartilhar e fazer comentário de como está sendo sua experiência nessa jornada. Sem mais delongas, vamos ao que realmente importa. Boa leitura e boa comunhão. Jornada Bíblica 365, dia 41. O rosto resplandecente. Leituras do dia: Êxodo 33, 34, Marcos 13 e Jó 8. Leitura de Êxodo 33. Disse o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência a darei. Enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Porém eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo esta palavra má, pranteou-se, e ninguém pôs sobre si os seus atavios. Pois o Senhor dissera a Moisés: Dize aos filhos de Israel: És povo de dura cerviz. Se eu subir no meio de ti por um momento, te consumirei. Porém tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Moisés costumava tomar a tenda e armá-la fora do arraial, bem longe, e chamou-lhe a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía à tenda, levantava-se todo o povo, e cada um, em pé, à porta da sua tenda, olhava para Moisés até entrar ele na tenda. E entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e se punha à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que se pusera à porta da tenda, todo o povo se levantava, e cada um, à porta da sua tenda, adorava. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Então Moisés voltava para o arraial, porém o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: Eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. Contudo, disseste: Conheço-te por teu nome, e também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir daqui. Como se há de saber, pois, que achei graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andarmos conosco, de modo que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Disse o Senhor: Farei também isto que tens dito, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço por teu nome. Então disse Moisés: Rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: Farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecer de quem eu me compadecer. E disse mais: Não me poderás ver a face,
porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais: Eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Leitura de Êxodo 34. Disse o Senhor a Moisés: Lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas, que quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te porás perante mim no cimo do monte. Ninguém subirá contigo, nem tampouco alguém apareça em todo o monte. Nem ovelhas nem bois se apacentem defronte do monte. Lavrou, pois, Moisés 2 tábuas de pedra como as primeiras, e, levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, e levou as 2 tábuas de pedra nas mãos. E descendo o Senhor numa nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. Passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Imediatamente, curvou-se Moisés à terra, o adorou, e disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue conosco, ainda que este é povo de dura cerviz. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Então disse o Senhor: Eis que faço uma aliança. Diante de todo o teu povo farei maravilhas, que nunca foram feitas em toda a terra, nem em nação alguma, de modo que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que eu hoje te ordeno. Eis que eu lançarei fora da tua presença os amorreus, os cananeus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Guarda-te de fazer aliança com os moradores da terra aonde hás de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Mas derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, e cortareis os seus postes ídolos. Porque não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, é Deus zeloso. Para que não faças aliança com os moradores da terra, e quando eles se prostituírem após os seus deuses, e sacrificarem aos seus deuses, e alguém te convidar, comas do seu sacrifício. E tomes mulheres de suas filhas para teus filhos, e suas filhas, prostituindo-se após os seus deuses, façam que também teus filhos se prostituam após os seus deuses. Não farás para ti deuses de fundição. Guardarás a festa dos pães asmos. 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque no mês de Abibe saíste do Egito. Todo primogênito é meu, até todo primogênito dos teus animais, macho, seja de vacas ou de ovelhas. Porém, o primogênito do jumento resgatarás com um cordeiro. Se não o resgatares, quebrar-lhe-ás a cerviz. Todo primogênito de teus filhos resgatarás. Ninguém aparecerá de mãos vazias perante mim. 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás. Na aradura e na sega descansarás. Também guardarás a festa das semanas, que é a das primícias da sega do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes no ano, todos os homens do teu povo aparecerão perante o Senhor Deus, Deus de Israel. Porque lançarei fora as nações de diante de ti, e alargarei as tuas fronteiras. Ninguém cobiçará a tua terra quando subires para comparecer perante o Senhor teu Deus, 3 vezes no ano. Não sacrificarás o sangue da minha oferta com pão levedado, nem a oferta do sacrifício da festa da Páscoa ficará da noite para a manhã. Trarás as primícias dos primeiros frutos da tua terra à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Disse mais o Senhor a Moisés: Escreva estas palavras,
porque conforme o teor destas palavras, fiz aliança contigo e com Israel. E esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Quando Moisés desceu do monte Sinai, trazendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, não sabia ele que a pele do seu rosto resplandecia depois de haver falado com o Senhor. Olhando a Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, por isso temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Assim que Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até sair, e saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe havia sido ordenado. Assim, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, que resplandecia. Depois Moisés tornava a pôr o véu sobre o rosto até entrar para falar com o Senhor. Leitura de Marcos 13. Quando Jesus saía do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que construções! Mas Jesus lhe disse: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando Jesus no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago, João e André perguntaram-lhe em particular: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar em guerras e rumores de guerras, não vos perturbeis, pois é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em vários lugares, e haverá fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Mas vós, cuidado, hão de vos entregar aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados, e vereis diante de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas antes é necessário que o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, porém, vos conduzirem para vos entregar, não fiqueis ansiosos de antemão pelo que haveis de dizer, mas dizei o que vos for dado naquela hora, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará a morte a seu próprio irmão, e um pai a seu filho, e filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, virdes a abominação da desolação instalada onde não deve estar, quem lê, entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no eirado não desça, nem entre para tomar coisa alguma de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno. Porque aqueles dias serão de tribulação, quais nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não abreviasse aqueles dias, ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede, pois, que vos tenho dito tudo de antemão. Naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes que há nos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens, com grande poder e glória. E então enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos, dos 4 ventos,
da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, da figueira a sua parábola. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração antes que todas estas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade a seus servos, a cada um a sua obrigação, e ordena ao porteiro que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. O que vos digo a vós outros, digo a todos: vigiai. Leitura de Jó 8. Então respondeu Bildade, o suíta: Até quando falarás tais coisas, e as palavras da tua boca serão como vento impetuoso? Acaso perverte Deus o direito, ou perverte o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, entregou-os ao poder da sua transgressão. Mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a justiça da tua habitação. Ainda que tenha sido pequeno o teu princípio, o teu último estado aumentará grandemente. Indaga, pois, da geração passada e considera o que seus pais descobriram. Pois nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como sombra. Eles te ensinarão e te falarão, e do seu coração tirarão estas palavras. Pode, porventura, o papiro desenvolver-se fora do pântano? Ou pode o junco crescer sem água? Ainda está verde e não é cortado, contudo, antes de qualquer outra erva, seca. Tais são os caminhos de todos quantos se esquecem de Deus. A esperança do ímpio perecerá. A sua confiança será desfeita, e a sua segurança será a teia de aranha. Encostar-se-á à sua casa, porém ela não subsistirá. Apegar-se-á a ela, porém não ficará em pé. Ele está cheio de seiva antes do sol, e os seus renovos se estendem sobre o seu jardim. As suas raízes se entrelaçam junto ao ribeiro e avistam a casa de pedra. Se o arrancarem do seu lugar, este o negará, dizendo: Nunca te vi. Eis aí a alegria do seu caminho, e outros brotarão do pó. Eis que Deus não rejeitará ao íntegro, nem estenderá a mão aos malfeitores. Ainda encherá a tua boca de riso, e os teus lábios de júbilo. Os que te odeiam vestir-se-ão de confusão, e a tenda dos ímpios deixará de existir. Pontos principais. Êxodo 33, 34. Após o pecado do bezerro, Deus declara que não subirá no meio do povo, mas envia um anjo. Moisés intercede no tabernáculo da tenda da congregação, rogando pela presença de Deus, que promete: A minha presença irá contigo. Moisés pede para ver a glória de Deus, e Deus lhe mostra sua bondade, proclamando seu nome: compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia e fidelidade. Renova a aliança e escreve os 10 mandamentos em novas tábuas. Ao descer, o rosto de Moisés resplandece com a glória refletida de Deus, e ele usa um véu para falar com o povo. Marcos 13. O sermão profético de Jesus sobre a destruição do templo e os tempos do fim. Ele adverte sobre falsos cristos, guerras, terremotos, perseguições e a necessidade de testemunhar. Fala da abominação da desolação, de uma grande tribulação e de seu próprio retorno glorioso nas nuvens. Exorta a vigilância constante, pois ninguém sabe o dia nem a hora, mas as palavras de Jesus são eternas. Jó 8. Bildade, o segundo amigo, fala. Ele é mais direto e menos cortês que ele faz.
Seu argumento é simples. Deus é justo, portanto, o sofrimento é castigo pelo pecado. Se Jó fosse puro e reto, Deus já o teria restaurado. Usa a sabedoria tradicional, indaga da geração passada, e uma analogia natural, o papiro sem água seca, para afirmar que os que esquecem a Deus perecem. Conclui com a promessa de que Deus não rejeita o íntegro, insinuando que Jó não o é. Desafio prático. Hoje contemplamos a glória refletida de Deus em Moisés e a promessa da volta gloriosa de Cristo. Reflita. 1. Presença versus promessa. Moisés insistiu que a presença de Deus era mais importante que a terra prometida. Você busca mais a presença de Deus ou as bênçãos que Ele pode dar? Reserve um tempo hoje apenas para estar em sua presença, sem pedir nada. 2. Rosto resplandecente. O tempo com Deus transformou o rosto de Moisés. Seu tempo com Deus tem lhe transformado de modo visível, caráter, paz, amor para os outros? Peça a Deus que sua glória se reflita em você. 3. Vigilância e fidelidade. Jesus ordena vigiar, pois não sabemos o dia da sua volta. Sua vida está em um estado de preparação e fidelidade nas tarefas que Ele lhe confiou? Ou você está dormindo espiritualmente? Reafirme seu compromisso de viver cada dia como se fosse o último antes do seu retorno. 4. Julgamento precipitado. Bildade usou teologia correta para fazer uma acusação errada. Você tem usado verdades bíblicas para julgar e condenar pessoas em vez de ministrar graça e verdade? Decida ouvir mais e aconselhar com humildade. Gostou? Então bora espalhar. Compartilha com pelo menos um amigo e ajuda o canal a crescer. Ativa as notificações clicando no sininho para ser o primeiro a saber quando sair vídeo novo. E para o desafio dar certo, convide alguém para fazer com você. A companhia é a melhor motivação para se manter focado. Obrigado por assistir até aqui. Amanhã daremos continuidade ao nosso propósito, a partir das 6 horas da manhã, aqui mesmo, neste canal. Conto com a sua presença. Te espero por aqui. Eu me despeço com o nosso tradicional. Até mais, até logo, até breve. E enquanto isso, caminhe em paz.